Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 11 da SpaceX de 2023. Na minha opinião, talvez uma das mais complicadinhas aí para se resolver, o enunciado mais curto da prova e também a questão mais longa para se resolver e interpretar, certo? Uma questão um pouquinho fora aí a princípio das questões que eu estou acostumado a resolver, né? Tive que recorrer à ajuda também dos universitários, mas vamos lá tentar desbugar aí as ideias e te ajudar a compreender o propósito e a solução dessa questão. Se você ainda não é inscrito aqui, claro, não deixe de se inscrever e acompanhar o conteúdo e qualquer dúvida, sabe, é só registrar aqui nos comentários. Vamos lá. Um segmento de reta de 2 centímetros deve ser dividido em 3 partes. Qual a probabilidade dessas 3 partes formarem um triângulo? Bem, se eu vou dividir em 3 partes, eu sei que essas 3 partes, obviamente, elas são números positivos diferentes de zero. Então eu vou imaginar aqui um segmento de reta, certo? E eu vou dividir ele em 3 pedaços, certo? Desconsiderem a escala, tá, gente? Eu vou considerar um pedaço x, um pedaço y, e o que sobrar, obviamente, vai ser 2 menos o x mais y, né? Que aqui é a mesma coisa que 2 menos x menos y. Só escrever aqui de uma forma mais simplificada, certo? Olhando isso, como eu já mencionei, nós sabemos que esse x ele tem que ser maior do que zero, esse y tem que ser maior do que zero, e esse 2 menos x menos y também tem que ser maior do que zero, certo? Isso daqui nós escrevemos assim, né, ali em cima, 2 menos x mais y é maior do que zero, certo? Basicamente, se nós reescrevermos essa opção que está aqui em forma de uma reta, né, só que não tem o sinal de igualdade, nós ficaríamos então com, vamos lá, 2 menos x menos y maior do que zero. Vou passar o y para lá, vou ficar com 2 menos x maior do que y. Então aqui eu posso deixar que y é maior do que... não, perdão, y é menor. Eu estou escrevendo a inversa aqui, então. Y é menor do que 2 menos x, certo? Se eu pensar geometricamente o que está acontecendo aqui, nós vamos ter esse desenho aqui, ó. Eu tenho o meu plano cartesiano, xy. A minha reta, gente, ela tem que passar aqui em 2, certo? E a raiz dela aqui é 2 positivo, né? Que 2 menos 2 vai zerar. Então, a raiz dela vai estar aqui, ó, no 2 também. Então, eu vou ter essa reta formando esse triângulo. Então, a região que nos interessa é essa região que eu vou destacar em amarelo aqui embaixo, né? Mas não é a região em preto, tá? Toma esse cuidado. Por quê? Não temos o sinal de menor igual, somente de menor. E eu sei que aqui é essa parte para cima, né? E essa parte aqui para a direita, porque eu sei que o meu x é maior que zero e o meu y é maior que zero. Então, se eu pegar todas as intersecções dessas coisas aqui, eu vou ter essa região triangular. Então, são todos os pontos que estão aqui dentro, certo? Basicamente. O que mais que eu sei? Se eu considerar um triângulo qualquer, XY, né? Eu vou ter aqui X, eu vou ter aqui Y, e eu vou ter aqui o 2 menos o X mais Y, pela própria desigualdade triangular, para que esse triângulo exista, né? Pela condição de existência do triângulo, esse cara aqui, por exemplo, né? Ele tem que ser... Deixa eu escrever aqui. Vou precisar de mais um slide. 2 menos x mais y, ele tem que ser menor, certo? Do que a soma dos outros dois lados. Então, tem que ser menor do que x mais y, certo? E aí, pessoal, se isso daqui acontece, então significa que esse cara aqui, ele tem que ser, por consequência, maior do que o módulo da diferença desses caras aqui. Maior do que o módulo de x menos y. E aí nós temos, né, essa desigualdade aí para a gente começar a brincar, mexer com ela, né, e desenvolver. Então eu vou ter que resolver esta parte aqui primeiro, né, vamos chamar aqui de parte 1, e depois eu tenho essa parte aqui, eu vou chamar de 2 para eu resolver. Beleza? Então nós vamos resolver separadamente isso daqui. Vamos lá, vamos começar aqui pela primeira. Bastante informação, né? Nós temos módulo de x menos y menor
do que 2 menos x mais y. E aqui, como eu tenho esse módulo, né, o que eu vou ter, gente? Quando isso acontece pela definição, esse carinha aqui que está aqui dentro, esse x menos y, ele tem que ser maior do que o oposto disso daqui. Então, vai ficar menos 2, aí vai ficar mais x mais y. Eu vou deixar x mais y normal aqui. Ele vai ficar positivo aqui, né? E menor do que já está aqui. 2 menos o x e vou deixar menos y. Vou deixar assim já. E aqui no item 1, nós teremos mais 2 itens para resolver, que eu vou precisar de mais slide, por isso que eu falei. Eu vou precisar resolver esse item aqui, eu vou chamar de 1 agora, mas vou deixar em número romano. E depois eu resolvo essa parte aqui, que eu tenho o item 2. Lembrando que eu tenho mais esse item 2 aqui para resolver também, que são várias condições, né? Então eu vou escrever lá do outro lado, no próximo slide, né? Para ficar mais fácil. Ó, eu tenho menos 2 mais x mais y. Nem precisava aqui de novo, né? Menos 2 mais x mais y. E aí eu tenho ainda menor que x menos y. Então, vamos escrever isso aqui. Menor que x menos y, né? E o outro que eu tenho para resolver é exatamente 2, né? Menos x menos y. Deixa eu ver se eu estou certo. Não, é x menos y, perdão. Eu copiei errado. Deixa eu escrever aqui novamente. É x menos y, que é o que estava no meio da desigualdade, né? X menos y menor do que o 2 menos x menos y, tá? Já vou escrever nessa forma. Menor do que 2 menos x menos y. Então, esse daqui é o nosso 1 lá do Romanos, né? Que eu deixei. E o nosso 2. Então, vamos resolver isso daqui. Esse x com esse x já vai cancelar. Aqui eu vou ficar com menos 2. Esse y já vou passar para cá. Vai ficar menos 2 menor do que menos y com menos y, menos 2y, né? Aqui eu vou multiplicar por menos 1, vai inverter o sinal da igualdade. Então, eu já vou fazer aqui, ó, 2y vai ficar menor do que 2. Porque quando eu passasse isso daqui ficaria maior, como eu multipliquei por menos 1, ia inverter de novo, por isso que ficou o mesmo sinal aqui. Então, y tem que ser maior do que 1, certo? Y tem que ser maior do que 1. O que mais que nós sabemos aqui? Deixa eu só ver se eu não troquei nada aqui, pra gente não pular. Por menos 1 ia ficar 2 maior que 2y. Ah, eu troquei aqui mesmo, é y menor. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Deixa eu refazer aqui. Às vezes a gente vai pular um passo e ainda pula errado aqui. Ó, eu vou fazer aqui o passo a passo, que até eu acabei me confundindo aqui na hora de colocar. Então, eu vou multiplicar por menos 1, vai inverter o sinal. Então, vai ficar 2 maior do que 2y, certo? Eu só vou inverter aqui, ó, vou deixar esse 2y para cá, 2y menor do que 2, por isso que eu inverti o sinal, porque eu troquei de lado aqui. Então, o y é menor do que 2 dividido por 2, 1. Então, o y é menor do que 1. E vamos ver o nosso x, o que vai acontecer? Esse y cancela com esse menos y, né? Vai ficar aqui, então, vou passar esse x para cá, vou ficar com 2x menor do que 2. Então, x é menor do que 2 por 2, então vai dar 1. Ó, bem tranquilo aqui da gente analisar no nosso desenho. O nosso y tem que ser menor do que 1 e o nosso x tem que ser menor do que 1 também, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos imaginar que o 1 está aqui e que o 1 está aqui. Então, tem que estar aqui para baixo, né? Nessa região aqui e aqui também, certo? Então, vai ficar limitado a esse quadrado aqui inicialmente, certo? Então, isso deu para entender aqui, ó, vai ficar limitado a esse quadradinho aqui por enquanto. Ah, praticamente, ó, eu tenho exatamente 4 triângulos de mesma área se eu dividir aqui, né? Então, acho que vocês conseguem observar isso. E aí, agora, gente, nós temos que resolver esse 2 aqui de cima, ó. 2 menos x menos y é menor do que x mais y, tá? Nós temos essa situação aí para resolver, que é isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. 2 menos x menos y é o nosso 2, que eu tinha deixado de verdinho lá, né? 2 menos x menos y menor do que x mais y. A gente vai achar mais uma reta aqui, tá?
Agora vamos tentar isolar o y aqui também, então eu vou ficar com menos y, esse y que vai passar vai ficar menos y também, menor do que x, esse menos x vai passar para cá mais x, e esse 2 vai passar para cá menos 2. Então eu vou ficar com menos 2y, menor do que 2x, menos 2. Vamos multiplicar aqui todo mundo por menos 1? Dividir, na verdade, né? Vamos dividir aqui todo mundo por menos 2. Acho que vai ficar mais fácil, que daí já vai mudar o sinal. Ficar y maior do que menos x mais 1. Então, é uma reta decrescente que passa em 1, e a raiz dela é 1. Então, observe que tem que ser exatamente o quê? Deixa eu voltar aqui. Tem que ser maior do que essa reta. Eu quero os pontos que sejam maior do que essa reta aqui. Essa reta, ela vai passar bem exatamente onde eu tinha dividido aqui, ó, os triângulos, gente. Ela vai passar aqui, ó. Onde eu estou destacando. Então, ela tem que ser maior, tem que estar nesse triângulozinho aqui, ó. Então, os meus pontos que me interessam estão nesta área aqui, certo? Basicamente, nós que temos um triângulo, eu vou desenhar ele aqui separado, nós temos um triângulo. Aqui, gente, está medindo 2 e aqui também, certo? Eu tenho uma diagonal aqui, né? Imaginando como se fosse um quadrado, tá? E aqui está dividido também, aqui pelo ponto 1, 1. Então, está dividido isso daqui para nós em 4 triângulos de mesma área. Os pontos que me interessam, que são os que satisfazem todas as desigualdades que a gente aplicou, estão neste triângulozinho aqui, certo? Então, pensando geometricamente nessa probabilidade, lembra que a probabilidade são os eventos favoráveis, então, e pensa geometricamente. Eu tenho um triângulo que satisfaz todas essas desigualdades. Dentre quantos? Dentre 4 triângulos. Então, a probabilidade aqui para nós é 25%, é 1/4. Né? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Ok? Espero que a explicação tenha clareado as suas dúvidas e tenha lhe ajudado. Bons estudos e